Houveram ocasiões que as pessoas passavam 2 dias junto com ele. Ele passava o dia falando, parava alguns períodos, às vezes entrava pela noite, o povo dormia e quando amanhecia o povo já estava lá para ouvir novamente. Houve uma ocasião que Jesus passou todo esse tempo falando, depois pegou um barco para passar para outra margem. Quando ele chegou lá, as pessoas ouviram que ele estaria lá, o povo já foi na frente dele. E quando ele chegou naquele lugar, já havia uma multidão lá. Vocês estão comigo? Amém. As pessoas, elas praticamente pagavam para ouvir Jesus. Elas soltavam tudo, porque elas entendiam que dele ia sair as palavras que eles precisavam, para aquilo que elas estavam desejando. Não é diferente nos nossos dias. Hoje, você deve ter conhecimento, há alguns ministros de grande renome no mundo, que quando ele faz uma conferência, 3 dias, 2 horas por dia, pagam do bolso a passagem, pagam a hospedagem, pagam a alimentação. Talvez aquele ministro nunca saiba quem aquela pessoa é, talvez aquele ministro nunca dirija a palavra pessoalmente àquela pessoa, chamando ela pelo nome, mas aquela pessoa está lá porque entende que através daquele ministro vai ouvir uma palavra que é de Deus para a sua vida, vai estar exposto a um nível de unção que você considera importante. Então, nos nossos dias, as pessoas ainda saem do seu lugar e ainda madrugam e dormem na porta para quando abrir serem os primeiros, para poder ouvir Deus ainda. Vocês estão comigo? Amém. Porque se entende que os seus ministros são a extensão dele mesmo. A Bíblia diz que ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Vocês estão comigo? Amém. E eu estou falando dos ministros que já são. No momento eu estou falando dos ministros que já são. Mas só que no nosso meio nós temos alguns ministros que também serão. Às vezes eu gosto de dizer isso na escola de ministros. Você já parou para pensar que se você tiver uma chamada de Deus e for leal a essa chamada, com tudo que você tem, é possível que Deus levante o seu nome e a sua chamada e a unção que Ele mesmo depositou em você e lhe deu uma fama tal que pessoas de todos os lugares do mundo se desloquem pagando do seu bolso só para ouvir você falar 2 horas. Vocês estão comigo? Amém. Da mesma forma que as multidões afluíam para ouvir Jesus, porque entendiam que da boca dele saía vida, isso acontece nos nossos dias. As conferências de Kathryn Kuhlman, as pessoas dormiam na porta. Hoje em dia o povo dorme na porta para fazer o concurso do Ídolos, para se inscrever no concurso do Ídolos. E às vezes não é nem porque canta bem, só porque quer aparecer na televisão, porque vai fazer a marmota dele para todo mundo ver no Brasil, ficar famoso. As pessoas dormem na fila para Fome Zero, para o Bolsa Escola, para assistir a Madonna. Futebol, com certeza. Aí eu fico pensando se o sacrifício que as caravanas fez para estar aqui, ele é realmente grande. Vocês estão comigo? Amém. Eu falo dizer o seu sacrifício e agora estou colocando ele no lugar certo. Em referência, em comparação ao sacrifício que o mundo faz para aquilo que o mundo acha valoroso. Mas, amados, existem homens e mulheres de Deus. Existiram no passado, existe hoje e existirão amanhã, que as pessoas também dormem na porta para quando abrir eles correrem para seus primeiros. Amém. Que as pessoas ligam dos seus países com pouco dinheiro no bolso, só para poder ouvir o que aquela pessoa tem para dizer. Vocês estão comigo? Amém. E aquela pessoa é tão separada e é tão ungida que a simples presença dela já faz as coisas acontecerem. Há relatos de que quando Kathryn Kuhlman chegava no estádio, ela não tinha pisado no culto, ela chegava no estádio. Quando o carro dela encostava, que ela descia no estádio, uma presença já começava a ser invadida, invadiu o auditório. Quando ela chegava no culto, ela ainda não tinha dito uma palavra. As pessoas já estavam chorando, compungidas. Vocês estão comigo? Amém. Existe um nível de unção, amado, que compunge,
Se não é batizado, fala em língua sem ninguém ensinar, sem ninguém explicar nada. Por causa da simples presença. Vocês estão comigo? Amém. Às vezes, quando eu leio essas coisas, eu fico pensando, que é mais ou menos o que eu falei ontem. Quem vai dar prosseguimento a essas coisas? Se a Bíblia diz que nos últimos dias o mal no mundo se multiplicará, quantos concordam que a gente está nos últimos dias? Amém. Ele não está falando dos tempos de Catherine Kuhlman, porque ela já passou. Ele não está falando dos tempos de Smith Wigglesworth, porque ele já passou. Ele está falando dos nossos dias. Esses são realmente últimos dias, você concorda? Se esses são realmente últimos dias, e o mal do mundo se multiplicaria, significa que Deus não seria injusto de também não multiplicar a graça, também não multiplicar o favor, a unção. Deus seria muito injusto de o mal no mundo se multiplicar ao ponto de esfriar até alguns crentes, e Ele não derramar ou não expandir com mais força aquilo que é divino no meio do povo. Então, se o mal vai se multiplicar, e você há de concordar que o mal tem se multiplicado, amados, há 10 anos atrás a gente não via o que vê hoje. Talvez há 10 anos você era uma criança, mas há 10 anos atrás eu estava me casando. Não, eu já estava casada. Mas há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, você não vê o que você via hoje. Está havendo uma aceleração do processo da magnilidade. O processo do mal, amado, ele tem se acelerado e a passos velozes. E eu fico me perguntando, por que a igreja é tão estática? Por que nós não temos visto os grandes chamados se levantarem? Quando é que vai se levantar um evangelista de poder? Um evangelista, amado, tão reconhecido que os governantes dos estados convidem ele, que fechem um estádio maior daquele estado para receber aquele evangelista, com o prefeito pagando tudo, com o governador pagando tudo, porque entende que aquele homem vai curar o povo do seu estado, da sua região. E eu fico pensando, se o Brasil é o grande celeiro dos últimos dias, se entende que essas pessoas, elas estão aqui. Aleluia! Essas pessoas, elas estão no nosso meio, elas comem na nossa mesa. Elas estão incubadas. Elas estão secretas. Por que elas estão secretas, Naila? Talvez porque elas não se descobriram ainda. É um dos motivos. Outro motivo pelo qual elas não apareceram ainda é porque elas não sabem. Outro motivo é porque elas sabem, mas têm medo de acreditar. Outro motivo pode ser porque elas sabem, mas não colocam a força necessária para chegar no ponto de ser usado. E fica sempre protelando aquilo que sabe que é sua tarefa e é sua responsabilidade. E aí um ano engole o outro, como eu falei ontem, o tempo não para. Vocês estão comigo? Amém. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas eu tenho um novo tempo. Amém. Nós não temos mais todo o tempo do mundo, não. Mas toda vez que eu vou dormir, eu me esqueço e me lembro de como foi o dia. Eu acho engraçada essa frase, porque tem a ver com o que Edinho falou. Ele disse, se lembre bem das suas limitações. Se lembre bem delas, porque você precisa esquecê-las. Amém? Você se lembra do dia que teve, mas logo esquece, porque amanhã é outro dia, é outra coisa. É importante lembrar do dia que vivemos, porque a gente pode anotar os nossos erros, pode saber aonde a gente tropeçou, aonde a gente não fez como deveria, porque amanhã é outro dia. Amanhã é outra proposta e eu posso fazer melhor. Vocês estão comigo? Amém. Se nós não começarmos a fazer e ser o que Deus espera que você seja e faça, a próxima geração não terá o seu nome registrado. A próxima geração não fará o que precisa ser feito. E eu estou falando exatamente com esta próxima geração. É com você que eu estou falando. Amém. Amém. Quantas pessoas aqui têm até 16 anos? Levanta a mão.
Você é a próxima geração. Você precisa se dedicar a fazer o que precisa ser feito. Vocês estão comigo? Nós precisamos fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Deus tem necessidade de pessoas de diferença na terra. Pessoas que sejam um espelho, que sejam um referencial. Homens e mulheres. Não somente homens, mulheres. Não somente mulheres, homens. Deus precisa de todos os dois, porque o que tem para ser feito nos últimos tempos é muito grande para um só fazer. Amém. Deus precisa de macho e fêmea. Amém. Vocês estão comigo? Amém. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Para eu e você conseguirmos desempenhar o que Deus te chamou para desempenhar, você precisa e eu preciso de alguns pontos. Eu penso que o primeiro deles é disciplina. Porque nós temos uma carne e ela sempre vai nos atrapalhar. Você sabe que a carne, ela é um aliado de Satanás. Só que quando eu e você nos permitimos não lidar com a carne e andar com ela com uma certa leveza, deixando ela com facilidade de se mover, Satanás se senta numa cadeira de balanço e fica se balançando, porque aí você sozinho já faz o estrago. Exatamente. Você entendeu isso que eu falei? Amém. Quando a gente não disciplina a carne, não coloca ela no lugar dela, pelo contrário, alimenta ela muito, Satanás não tem que fazer nada contra você. Ele vai se sentar e descansar, porque você sozinho faz o estrago. Entendeu? Eu e você precisamos entender que nós temos um inimigo próximo, mais próximo do que o diabo. E eu e você precisamos entender que a sua carne, ela nunca vai querer que você ore. Ela nunca vai desejar que você se ajoelhe no culto. Ela nunca vai desejar que você se concentre na hora da música. Ela sempre vai te puxar para outras coisas. A sua carne, ela vai te fazer, sabe o que mais? Com que você caia, role, corra, chore, sem saber o que está fazendo, nem por que está fazendo. Só porque está todo mundo fazendo. Amém? Nossa carne, ela vai sempre nos fazer lembrar com o saudosismo dos tempos do mundo. Os rapazes que nasceram de novo e não podem mais ter sexo, eles podem ficar se lembrando da época do mundo, quando eu podia fazer o que eu queria, do jeito que eu queria, na hora que eu queria. Ai, que pena. A sua carne vai tentar fazer você achar outros caminhos alternativos. Nós temos que entender que a nossa carne, ela é a grande inimiga. Próxima, mais próxima. E ninguém pode ter o controle desse negócio. Anjo nenhum vai controlar isso para você. Pastor nenhum vai controlar isso para você. Não há imposição de mãos poderosa que possa fazer eu e você ter o controle desse negócio. Isso aí está na sua mão. Amém. Se vira. Você pode fazer. Amado, um ímpio consegue parar de fumar, consegue parar de se drogar só pela força do domínio próprio, só pela, as pessoas chamam de força de vontade. Amado, se um ímpio morto espiritualmente, que não tem o que você tem, consegue, por que é, meu filho, que você tem a cara de pau de dizer que não consegue? A Bíblia diz: não sabeis que aquele a quem vos entregardes para o servir, dele sereis escravos? Ou do pecado, da carne para a morte, ou do espírito para a vida? Então você vê que é uma opção. Quem se entrega a você, é você quem decide a quem você vai se entregar. Se for ao espírito, você fica um doce escravo do espírito. Se for a carne, você fica um infeliz escravo da carne. Decida a quem você vai servir. Vocês estão comigo? Amém. Deus não gosta de meio termo. Por isso ele disse lá em Apocalipse: porque você nem é quente, nem é frio, eu estou te vomitando porque tu é morno, e morno não serve. Ou esfria de uma vez, ou vamos esquentar logo esse negócio. Aleluia. Vocês estão comigo? Amém. Janaína, mas é porque tu não entende, mulheres.
Só um minuto. É porque, Janaína, é complicado. É porque tu não sabe, a pressão é difícil. Eu entendo. Na verdade, nós adultos, você pai, mãe, se estiver aqui, eu sempre falo isso para vocês na igreja, a juventude dos seus filhos é muito mais pesada do que na sua época. A pressão do mundo na época deles é muito mais forte do que na sua época. Quando você tinha 18, quando você tinha 20, quando você tinha 15, e já era forte, que dirá na época deles. Por quê? Porque o mal nos últimos dias tem se acelerado. Então está mais difícil. Mas também, com a dificuldade do mundo, Deus dá mais graça, mais unção, mais favor. Amém? Vocês concordam? Amém. Então isso quer dizer que ninguém tem desculpa. Nós precisamos ter disciplina. Se discipline, coloque um propósito. Todo dia 10 minutos. Amar 10 minutos não é nada. Não é nem dízimo do seu tempo. 10 minutos é bem pouquinho, é quase nada. Comece com 10 minutos todo dia. Eu vou ler 2 versículos nesses 10 minutos. Ler pensando no que eu estou lendo. Não deixar minha mente fugir, mas me concentrar, tentar entender aquilo que eu estou lendo. Depois que eu ler, eu vou fechar e eu vou orar o resto dos 10 minutos que me sobraram. Dentro daquele período eu vou orar em línguas. Só 10 minutos todo dia. Você vai ver que você vai perceber a necessidade de aumentar para 15. E 15 já não é mais nada, você vai querer 20. Meia hora já não dá mais certo, você quer mais. E assim vai. Por quê? Porque você se entregou para alguém para ser escravo dele. Se entregou a quem nesse caso? Ao Espírito. Você vê que todos os dois têm força de lhe prender, entre aspas. Tanto o Espírito quanto a carne têm força de lhe prender. A questão é para quem você vai se entregar, porque você é livre para decidir para que lado vai. E eu digo a você, amado, sem disciplina, você nasce com o chamado, meu filho, e morre com ele. Você vai para a tumba com o seu chamado. E isso é um absurdo. Porque nós vivemos em dias em que o que você tem é muito importante, é muito precioso. Por que você não sai desse casulo? Por que você não sai desse negócio incubado? Que força é essa que te prende desse jeito? Por que tu deixou isso acontecer? Por que você não rompe esse negócio e começa de novo do zero? Vocês estão comigo? Amém. Como é que você vai levar as pessoas a serem curadas? Como é que os paralíticos vão andar, os cegos vão enxergar, se você não saiu do canto ainda? Eu sei que vai acontecer, mas se você fizer a sua parte hoje, isso aí vai chegar. Não se preocupe não. A questão não é quando, nem como, porque isso não te compete. A questão é, eu estou sendo fiel hoje? Eu estou dando conta do meu recado agora, no mundo em que eu vivo, no meu contexto. Se eu for fiel agora, amado, o amanhã vai chegar. E ele vai chegar, amado, tempestuoso. Ele vai chegar rompendo com tudo. Por quê? Porque é Deus o mais interessado. Deus, amado, você não tem mais interesse no seu chamado do que Deus tem, não. Nem se preocupe. Porque é Deus quem distribui o chamado. Vocês estão comigo? Eu estou bem agoniada. Estou bem agoniada. Ela é uma porta fiel. Minha irmã, isso aí. Vocês estão comigo? Amém. Uma geração falará para outra geração. E a nova geração falará para a futura geração. Ontem eu falava sobre manter a palavra da fé de geração em geração. Se você recebeu a palavra da fé na sua geração, não recebeu isso dos seus pais, não nasceu num lar cristão, às vezes seus pais nem são crentes ainda, só você nasce de novo dentro de casa, você tem a responsabilidade de receber a palavra da fé como ela realmente é e propagá-la, passá-la para frente. Vocês estão comigo? É sua responsabilidade. Deixa eu te dizer uma coisa, vocês foram dormir muito tarde, mas todo mundo foi dormir tarde. Alguns mais tarde do que outros.
Alguns dormiram tarde demais por opção, outros porque não tinha escolha. Alguns dormiram muito tarde ontem porque depois de tudo que aconteceu aqui, você ainda foi brincar e dançar ali, dar uma paquerada, e comer, etc. Outros foram dormir tarde porque estavam servindo você, porque passou o dia todo trabalhando, mas não podia ir embora ainda porque você ainda estava comendo, então ainda tinha que ficar lá. Mas cansado todo mundo está. Mas só te dizer só uma dica. Não há nenhum momento mais precioso do que esse aqui. Aleluia! Você veio para os cultos do JP. Amém! Você não veio para a parte da farra do JP, que é bem legal, e é sua, é seu direito, fica à vontade, se divirta com responsabilidade. Aleluia! Mas você veio para os cultos do JP. Amém! Vocês estão comigo? Amém! Eu quero abrir uma passagem com vocês. Primeira Coríntios. Jorge falou essa passagem ontem, eu vou lê-la novamente, frisando uma linha. 1 Coríntios 2. A gente fala isso na escola de ministros, mas vai ser cabido para cá. Versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, isso é Paulo falando. Quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana, porque eu decidi nada saber entre vós, senão é Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em quê? Consistiu em quê? Demonstração do Espírito de poder. O que consistiu em demonstração do Espírito de poder? Aí na sua Bíblia, lê aí. Ah, então foi a pregação. Então, o que Paulo caracterizou como demonstração do Espírito de poder não foi outra coisa, senão o que ele disse. Não o que ele fez, mas o que ele disse. Aleluia! Então vamos supor que você não foi para o JPN. Um amigo seu, vamos supor, que hoje de manhã um amigo seu ficou farrando até tarde, brincando, se divertindo. E ele ficou muito cansado, aí não veio, ficou no alojamento. Aí ele vai, você chega mais tarde e ele pergunta: e aí, como foi a palavra da parte de Janaína de manhã? Como é que foi a palavra de Janaína de manhã? Aí você vai e diz para ele: rapaz, foi poder. Olha, teve tanto poder. O que o seu amigo vai pensar? Que essa palavra foi como? Que aconteceu o quê? Qual a primeira coisa, amado? Quando você falta a um culto, que pergunta a pessoa: como é que foi o culto? A pessoa diz: rapaz, foi poder, viu? Olha, tanto poder. O que você pensa? Que teve aquele rebuliço, que teve profecia, que teve interpretação de línguas, que todo mundo caiu, rolou, voou, chorou, sapateou, correu. Essa é a demonstração de poder que estamos acostumados, não é verdade? Toda vez que alguém disser como foi aquele culto, que alguém disser para você foi um culto de poder, a primeira coisa que vem na sua mente é isso. Mas nós estamos desmistificando isso agora. Paulo ele disse com todas as letras: quando eu fui ter com vocês, eu não usei de linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas a minha pregação e a minha palavra no meio de vocês, elas consistiram de demonstração do Espírito e de poder. Ó. Como é isso? Como é que uma mera pregação é demonstração do Espírito de poder? Porque, amados, deixa eu te dizer uma coisa: existe um poder de Deus para falar e um poder de Deus para fazer, e os dois são de Deus igualmente.
Ele é a demonstração do Espírito de poder, porque ele vai lá dentro de você e divide a alma e o Espírito, as juntas e as medulas. Ele discerne você, ele esquadrinha você, ele divide você, ele instrui você, ele salva você. Você pode se arrepiar e chorar, mas é o ensino que vai salvar você. O mover de Deus é uma sobremesa muito gostosa, que deve ser muito apreciada, mas não é a única coisa, porque você não vive de sobremesa. Você precisa comer feijão, arroz e carne. Isso é demonstração do Espírito de poder. Vocês estão comigo? Amém. Tudo tem o seu lugar. Tudo tem o seu lugar e você precisa de tudo. Você não pode comer só isso ou só aquilo. Nós temos que comer as duas coisas. Graças a Deus que aqui no JP a gente tem as duas coisas. Temos sobremesa e temos feijão com arroz. Uma farinhazinha que é para deixar mais encorpado. Porque você é nordestino. Vocês estão comigo? Amém. Amém? Na hora de saborear a sobremesa, saboreie com gosto. Saboreie mesmo porque é para você. Agora saiba o que está fazendo. Podemos falar um pouquinho sobre isso? Amém. Me permitem? Posso falar? Ó, deixa eu te dizer uma coisa. Se nós soubéssemos que quando a gente cair no chão com todo o corpo, não vai ter ninguém nos segurando, a gente vai pensar duas vezes antes de cair. Se nós soubermos que quando a gente está no meio de um monte de gente deitada no chão ou de joelho, eu começar a me mover aqui e chutar e pisar todo mundo, se eu souber que aquela pessoa que foi pisada vai se levantar e vai tomar satisfação comigo, eu vou parar na mesma hora. Mas é porque nós sabemos que as pessoas que estão no chão, pisoteadas pelo nosso mover, elas vão ficar lá bem espirituais sofrendo dano. Vão ficar lá bem quietinhas, sendo pisoteadas, sofrendo dano. E não vão se levantar para tomar satisfação porque pisou nela. É que a gente continua fazendo. Isso mesmo. O espírito do profeta é sujeito. Amém. Sabe o que está acontecendo? A gente precisa tirar essa mancha que o povo colocou em nós, que a gente é descontrolado. Isso mesmo. Que jovem é descontrolado. Que adolescente é tudo descontrolado. Coisa de jovem, eu já sei, eles são tudo descontrolados. Não, amado, existe uma diferença entre nós sermos fortes. Aleluia. Amém? Entre nós sermos intensos. Entre a gente fazer as coisas porque quer fazer mesmo. Qualquer foguinho de palha já vira fogueira. Ótimo, glória a Deus, é coisa de jovem. Agora, o jovem tem que ser responsável. Aleluia. O jovem tem que saber o que está fazendo. Amém. Vocês estão comigo, amados? Amém. Tem que saber por que faz. Amém. O que faz isso aqui? Isso aqui é por quê? Aleluia. Sempre vai haver um pouco de fogo selvagem. É normal. É melhor um pouco de fogo selvagem do que fogo nenhum em geladeira. Com certeza. Amém. Mas não é por causa disso que a gente também não vai ensinar a coisa certa e botar tudo no seu lugar. O ministro não é responsável por nossas meninices. O ministro é o ministro. Amém. Ele vai ministrar o que ele quer ministrar. Ele vai ministrar a unção de Deus. Mas eu e você podemos parar na hora que quisermos parar. Isso não é carnal. Amém. Isso é maduro. Amém. Maturidade. Amém. Vocês estão comigo? Amém. Se divirta, dance, role, pule com responsabilidade. Amém. Aleluia. As meninas caindo em cima dos meninos de frente. É, Que isso? misericórdia. Está procurando oportunidade? Misericórdia. Jesus. Cuidado. Isso mesmo. Cuidado. Vocês estão comigo, mocinhos? Amém. Cuidado. Desculpe, eu sei que essa parte não dá muito ibope. Mas não tem problema, a questão não é essa. Aleluia. Estão sendo esclarecidos, mano. Amém. Isso mesmo. Paulo, nessa mesma carta, quando ele chegou em Corinto, ele mandou uma carta para Corinto, porque ele soube do estado da igreja. E a carta de Corinto, amada, ela é todinha botando ordem na casa.
É nessa carta que ele disse: as mulheres estejam caladas nas igrejas, não lhes é permitido falar. Se tiver alguma dúvida, pergunta em casa ao seu marido, porque para a mulher é vergonhoso, como também ordena a lei. Aí fica parecendo que ele está proibindo a mulher de pregar. Só que se você for olhar, ele vem falando no contexto de ordem. Ele disse: ó, quando eu for profetizar, meu filho, faça 1, 2, não muito 3. Ó, e tem que ter intérprete. Se não tiver intérprete, ele se sente, fica falando só entre você e Deus. Ou seja, se organize, minha gente. Como é isso? Deus está falando através de 10 pessoas para toda a igreja ao mesmo tempo? Será que o que Deus tem para falar em 3 pessoas publicamente, eu não estou falando pessoalmente, 3 pessoas no microfone falando uma profecia, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, será que Deus não falou tudo que queria falar naquele culto publicamente? Porque a questão de Coríntios é publicamente. Amém? Isso não quer dizer que eu não possa estar vendo 50 ministrações particulares entre eu e meu irmão. Eu falando uma palavra de Deus para meu irmão ao mesmo tempo. Ele está dizendo publicamente na igreja: se você levantar a voz e começar a orar em línguas bem alto, tem que haver um intérprete. Se não tiver intérprete e você não esteja capacitado para interpretar, cale a boca e se sente. Porque Deus é Deus de ordem e não de confusão. Dentro desse contexto, ele diz: as mulheres estejam em silêncio. Significa que a mulher ficar fazendo pergunta o tempo todo, ficar fazendo bagunça o tempo todo. Ô fulano, esse pregador está dizendo o quê? Eu não estou entendendo não, onde é que está esse versículo? E não tinha departamento infantil, então a mulher ficava com o menino pendurado. E era um sacrifício. Aí Paulo disse: ó, mulheres, fique calado na igreja, minha filha. Se você tiver uma dúvida, agora não é hora de perguntar não. Espera chegar em casa e você conversa com seu marido. Porque isso aqui é vergonhoso. Aí para fortalecer o que ele está dizendo com ele, para o povo perceber que é federado, isso como também ordena a lei. Mas não é a lei de Moisés. Na lei de Moisés não existe isso. Ele estava fazendo menção de até onde eu sei, de um Talmud, que é a tradução que os sacerdotes faziam da lei. Então, às vezes, só para fortalecer o que ele está dizendo, para o povo ver que o negócio é sério, ele diz: ó, como também ordena a lei. Ou seja, não traga vergonha. Agora, o mesmo Paulo que disse isso, ele também disse: olha, todos podemos profetizar, não tem problema não. Agora um depois dos outros. Eu oro em línguas, irmão, mais do que todos vocês. O mesmo Paulo também disse: olha, procure os melhores dons, deseje os dons. Você vê que ele bota o equilíbrio aqui, ele nem é só uma coisa, nem é só a outra. Ele disse: olha, é para a gente se envolver nos dons mesmo. É para a gente se deliciar neles mesmo. Agora, sabendo o que está fazendo, com entendimento, para que traga edificação para a igreja. Vocês estão comigo? Amém. Podemos cair, rolar, dançar, podemos. Só não machuque ninguém. Amém. Só isso. Amém. E nem exponha seu corpo. Aleluia. Esse negócio de ir a saia subindo e aparecer nas suas coxas nem é legal. Amém. A gente vai segurar o povo, me solte, me solte. Eu suponho que você deve estar com espírito quando você diz isso, né? Diga assim: fala, Senhor. Fala, Senhor. Nós queremos que você, das caravanas, volte para a sua igreja e seja uma bênção que você está. Amém. Os jovens precisam extravasar. Aleluia. Amém? Extravasar suas emoções, suas forças, suas energias. Vamos fazer isso para Deus e em Deus. Amém? Com toda a responsabilidade e no Espírito, não na carne. Para ser um bom ministro, futuramente a gente tem que entender essas coisas. Amém? Bons ministros têm que entender essas coisas. Diga assim: eu serei o que Deus precisa que eu seja. Amém? Você vai ser uma Catherine Kuma de amanhã. Amém? Você pode ser um Smith Wigglesworth de amanhã. Você pode ser um Kenneth Hagin de amanhã, um Terry Orton de amanhã. Amém? Existem outros nomes que precisam ser levantados. É sobre isso que eu quero falar, que eu estou falando e que eu tenho que já terminar. Amém? Seja disciplinado. Leia todo dia. Ore todo dia, nem que seja um pouquinho. 10 minutos já vai fazer a diferença. Outro ponto: aprenda a dizer não para aquilo que não lhe convém. Isso é liberdade, como a Edith falou. Pronto, isso é liberdade. É você poder dizer não porque você não quer aquilo.
Ah, por que você não quer? Porque não me convém, porque eu não gosto, porque isso danifica o meu coração, danifica o meu Deus. E eu não faço isso. Ah, mas nem que você dê na canela, mas. Nem que você seja chamado de gay. Que importa? Ah, mas tu é um bolola mesmo. Todo crente é bolola. Que seja, amado. Um dia se verá a diferença. Como disse Satanás aqui ontem, né? As emocionais, amor. Eu posso te trazer as necessidades emocionais. É engraçado que Satanás pode mesmo, viu? Cuidado, presta atenção. Presta atenção, fica ligado. Amados, se você for fiel, não tendo sexo antes do casamento, Deus vai te dar um marido e uma esposa que vai te suprir nisso plenamente. Você não vai ter falta disso. Vale a pena esperar em Deus tranquilo, em paz. Mas, Janaína, olha, é tão difícil, não faz ideia. Sabe por que se torna mais difícil? Porque a gente está muito envolvido com as coisas naturais. E envolvido com as coisas dessa vida, vai ficar difícil de você se conter. É melhor você se enfiar no Espírito. O que os seus olhos vão ver? Coisas espirituais. O que os seus ouvidos vão ouvir? Coisas espirituais. Vocês estão comigo? Amém. Se você ficar ouvindo Simple Red, se você ficar ouvindo, é do meu tempo, só um pouquinho. Se você ficar ouvindo Ana Carolina, você vai sentir falta de um amor. Você vai se sentir carente. Porque afinal de tudo, em que caminho a minha vida vai se cruzar com a sua, né? Em que estrada? Vocês estão comigo? Amém. Porque você se coloca numa frigideira quando você se expõe a essas coisas. Verdade. Porque aí a sua alma vai gemer, sua carne vai se juntar rapidinho com ela, e aí vai ser uma força muito grande para só o teu espírito. Para que ficar vendo coisas sensuais na internet? Você está colocando sua carne numa frigideira, ou seja, num apertado. Aí vai ficar difícil de você servir a Deus. Aí vai botar a culpa em quem? Em si mesmo, né? Só pode, porque não tem outro culpado. Vocês estão comigo? Se a gente se encher das coisas que vão acentuar aquilo que você não deve ter agora, você está traspassando a si mesmo com muitas dores. Você tem que ser responsável por si mesmo. Amém? Não vamos ouvir aquilo que vai acentuar a sua alma, a sua carne, e te lembrar que você não tem um namorado. Todo mundo tem alguém para passar o ombro, a mão na cadeira. Todo mundo tem alguém para andar de mão dada no final do culto e deixar em casa. Mas eu não tenho. Tenha calma. Deixa de estresse. Amém? Tenha calma. Mantenha a linha. Está tudo bem, está tudo sob controle. Amém? Eu sou dono de mim, somos ouvidos, somos ouvidos. Amém. E vai chegar tudo do jeito certo. Quem vem para as nações tem um foco. É o quê? Tem um foco. Não se perca do foco. Não se perca do foco. Amém. Amados, a Bíblia diz que se você for fiel ao Senhor, o mais Ele te acrescentará. A Bíblia diz que Deus conhece todas as suas necessidades antes mesmo de você o pedir a Ele. Ele sabe tudo que você precisa. Não temas, pequeno rebanho, porque a Deus aprove dar-nos o reino. Todas as coisas são suas. Vai chegar, vai dar tudo certo. Aleluia! Agora sabe o que você precisa fazer? Se disciplinar. Se discipline. Diga não para o que você precisa dizer não. Mesmo sofrendo a consequência, sofrendo dano. Amém? Seja entregue a Deus completamente e estude. Amém. Estude. Amém. Enquanto você não tem direção, amado, de entrar em chamado integral, você tem que estudar. Amém. Aleluia. A Bíblia diz que a verdadeira sabedoria Deus reservou para os retos. Amém. A verdadeira sabedoria Deus reservou para os retos. Isso significa que existe um nível de inteligência e de conhecimento reservado para o cristão. Amém. E se eu e você quisermos, você pode ser um grande diferencial nessa sua faculdade, como disse o Mamazinho. Eu creio. Amém? Se você
você e eu quiser, você pode ser o melhor no cursinho, o melhor na faculdade, se formar. Você imagina você ser um médico crente. Meu Deus, que privilégio. Você ser uma médica, um médico crente. O povo não vai mais adoecer na sua mão, né? Uma maravilha. Você ser um enfermeiro, porque o médico vai lá, medica, diz o que e vai embora. Quem cuida o dia a dia ali é o enfermeiro. É a enfermeira. Amado, e você crente, você toca numa pessoa que está para morrer e ministra para ela. Amém. Aleluia. Não tem povo mais favorável para receber do que quem está perto de morrer. É verdade. As pessoas doentes, amadas, elas estão desejando qualquer alívio. Quem chegar primeiro leva. Hospital é assim mesmo. Se for o espírita leva. Se for o macumbeiro leva. Se for você, você leva. Vocês estão entendendo? Amados, nós precisamos de gente formada para entrar em todos os campos. Nós precisamos de um bom pedreiro, de um bom marceneiro, crente que cumpra os prazos. Precisamos de uma costureira crente que abre a confecção com roupa. Amém? Que a gente não tem que ficar. Toda vez que você me vê aqui com um tubinho, com uma faixa de outra cor embaixo, pode saber, porque eu comprei e mandei botar a faixa para ficar na medida, porque nunca tem na medida. E eu não vou usar um negócio assim do meu joelho, nas minhas coxas, não vou. Se for passar valor, Porque eu tenho vergonha na minha cara. Vocês estão comigo? Porque não fica bem. Seu corpo é tempo. E você que é bonito, você sabe o que chama atenção. aleluia, baiana. Precisam ensinar essas coisas. Parece que a gente não precisa passar pela escola para descobrir essas coisas. Não se ensina isso. Isso está explícito. Seja cuidadosa com você mesmo. Aleluia. Vocês estão comigo? Amém. Amém. Seja o melhor que você puder. Vá estudar, vá trabalhar, Amém. adquirir responsabilidade. Menina, moça, aprenda a cozinhar. Você precisa tem gente que não sabe como é, se o carro é pra cima, se é pra baixo. A minha filha varreu, pegar uma bolsa, passar suas calcinhas, entregar uma empregada, e lavar minhas calcinhas. É demais. Você tem que ser dona de sua casa. Janaína, mas mulher, eu creio em Deus, eu sou da prosperidade. Quando eu casar, vou ter um empregado. Sai dessa, filho. Sai dessa. Você tem que dar conta do seu recado, porque você é mulher. Amém? E Paulo disse mais de uma vez: as mulheres sejam boas donas de casa. Nunca se sabe o dia de amanhã. Vai que Deus fala que você precisa ir pra fora do país morar sozinha. Vai que Deus te manda pra Estados Unidos pra fazer um reino lá e sai daqui. Não tem empregada. Aí em casa com um rapaz que você tinha direção, tinha paz, o rapaz disse: eu não tô por ele, mas ele é pobre, não pode pegar um empregado. E agora? E agora a mocinha cor-de-rosa vai ter que meter a mão na massa. Amém? Aprenda a fazer as coisas dentro de casa. Você é mulher. Você é dignidade. Isso mesmo. Achar que isso é uma vergonha. Mulher, a gente passou desse nível. Janaína, nós estamos agora em outro nível. Nós agora comandamos os computadores, não é mais o fogão. Comande os computadores, mas saiba mexer com o fogão. Vocês estão comigo? Amém. Isso é conselho prático, amado, para a vida. Tá certo? Menino, estuda porque tu precisa trabalhar para sustentar o filho. Tem que ter dinheiro para casar, tem que ter dinheiro para sustentar. Aí você vai embora, não tem que pagar nada, porque você não tem sustento. Vai viver da mesada de pagar. Sejam os cuidadores com essas coisas. Porque o tempo não para. E de repente você é um marido. De repente você é uma esposa. De repente você é uma mãe e um pai. E agora você vai viver a vida real. Não é mais brincando de casinha. Agora é a vida real.
tem o aluguel, tem a feira. Às vezes João fica surpreso como o pé de Gabriel cresce rápido. Com 2 meses, ele comprou essa assim, faz 2 meses. Mas João, o menino está na adolescência. Ele já calça 40. Mas diz que os meninos desenvolvem primeiro os pés, né? E as mãos para depois desenvolver o resto. Ainda bem. Mas o que eu quero deixar claro para vocês, e a gente está encerrando, é meu último momento com vocês, eu quero te dizer que o tempo não vai parar para esperar por você. Amém. Você tem que correr para acompanhar o tempo e as estações de Deus na sua vida. Amém. Se eu e você, amados, vimos até este momento indisciplinados, deixando a carne correr frouxa, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, sabendo que você tem uma chamada e não se esforçando para isso, você precisa parar e se arrepender hoje. Amém. Porque nós estamos atrasando os planos de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Amém. Seja o que você vai ser hoje. Diga isso. Eu tenho que ser. Eu tenho que ser. O que eu vou ser. O que eu vou ser. Agora. Porque o tempo não para. Porque o tempo não para. Amém? Amém. Graças a Deus. Aleluia.